Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de sua nova disciplina, a família cristã, o padrão bíblico para o lar. Eu sou o pastor Gunnar Berg, superintendente-geral da ETAD, e aqui ao meu lado está a irmã Ana Lúcia Inácio de Andrade, minha esposa. Isso. E nós vamos juntos ministrar essa aula para os irmãos. A irmã Ana já deve ser conhecida dos irmãos, da matéria de livros históricos, né? Livros históricos. De livros históricos, também das palestras que ela já ministrou no Projeto Timóteo. E é muito bom ter a irmã Ana conosco aqui. Amém. Para mim também é uma satisfação, uma grande oportunidade que Deus mais uma vez me concede, primeiro de aprender, né, um pouco mais essa matéria tão preciosa para as nossas vidas, para a edificação do nosso lar e poder compartilhar com os irmãos desse conhecimento, do que temos vivido, do que temos aprendido, do que temos sido, com a ajuda de Deus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos orar, vamos entregar essa disciplina e esse tempo de estudo nas mãos do Senhor e vamos para o nosso material de estudo logo. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa matéria, pelo início de mais uma disciplina. Eu te agradeço pela oportunidade que tenho de poder ministrar essa aula ao lado de minha esposa e que nós possamos partilhar com os teus servos, nossos irmãos em Cristo, conhecimento e experiência para enriquecimento deles e nosso também. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a nossa primeira lição trata a respeito de casamento. Mas como os irmãos sabem, quando a gente pega um livro nas mãos, antes de correr para a primeira lição, deve tomar conhecimento do livro propriamente dito. Esse material foi escrito pela irmã Mary Hoover. Ela dedicou uma parte muito longa da sua vida ao trabalho missionário aqui no Brasil. Aí na contracapa do livro, os irmãos têm alguma informação biográfica sobre ela. A irmã Mary Hoover e o seu esposo, o missionário Reginaldo Hoover, serviram como enviados das Assembleias de Deus norte-americanas ao Brasil por mais de 35 anos. Ela é mãe de 4 filhos, Richard, Rodney, Randy e Roberta, e a irmã Mary apresenta neste estudo os parâmetros bíblicos para a nossa casa, para o nosso lar. Ao longo das próximas 10 lições, nós vamos estudar o casamento, o início do lar, desenvolvimento do lar, padrão divino para o esposo, padrão divino para a esposa, o padrão divino para os pais, para os filhos, a disciplina no lar, proteção do lar e o culto doméstico. Então temos 10 aulas muito abençoadas. Irmã Ana, lição número 1, quer começar por onde? Eu começo pelo começo. Eu achei muito interessante que a nossa irmã aborda que o casamento é a segunda decisão mais importante da nossa vida. Qual é a primeira? Escolha do nosso cônjuge, a primeira é a decisão pela nossa salvação, por aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a segunda maior decisão da nossa vida é quem será o nosso cônjuge que passará conosco todo o restante da vida. Então você é a coisa mais importante que eu tenho depois de Jesus? Sim, com certeza. Está valendo muito, hein? A decisão mais importante que você tomou depois da decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e é justamente a primeira decisão que vai nos garantir que a segunda decisão seja tomada de acordo com a vontade soberana dele e que nós, através dessa primeira decisão de sermos salvos e termos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, ele também vai ser Senhor e Salvador da escolha do cônjuge e também do nosso lar, da vida dos nossos filhos, e nós poderemos viver tudo o que a palavra de Deus nos diz para nós vivermos dentro do lar. Amém. O texto 1 do nosso livro, da aula de número 1, fala a respeito de alguns assuntos que serão tratados de maneira mais ampla no final da lição. Mas eu acho que nós deveríamos,
puxar esses assuntos que estão lá no final desta lição para a abertura do nosso estudo, porque é justamente aqui que nós vamos lançar as bases, os fundamentos para tudo que vai ser tratado daqui adiante. E nós não vamos simplesmente começar falando a respeito do casamento, dessa união sagrada, ficando nos lugares óbvios a respeito dela. O casamento é uma instituição divina, o casamento foi Deus quem instituiu, porque isso os irmãos já sabem. Nós precisamos aprofundar um pouquinho mais isso, tratar o casamento de maneira bem mais séria, e é por isso que nós vamos antecipar o assunto que está lá no final da lição, porque o final da lição trata sobre divórcio. E nós precisamos falar sobre esse assunto já, agora. Ora, e por quê? Porque ao tratarmos sobre a união do homem e da mulher diante de Deus, há vários assuntos que estão em jogo, vários princípios que estão sendo colocados em teste. Primeiro deles, o casamento é exclusivo. Significa que é um homem para aquela mulher e aquela mulher para aquele homem. Os irmãos sabem que ao longo da história bíblica houve muitos casamentos poligâmicos, muitos personagens bíblicos casados com várias mulheres. Acho que o exemplo mais bem acabado é Salomão. Salomão era um rei safado, né, irmãos? Ele tinha um monte de esposas. Mas ainda que Deus tolerasse as várias esposas de Salomão, que essas mulheres fizeram o coração dele se desviar. Ainda que Deus tolerasse as várias esposas de Davi, porque Davi também tinha muitas esposas. Ainda que Deus tolerasse os casamentos monogâmicos, poligâmicos de diversos outros personagens, desde o começo, isso não é uma questão do Novo Testamento, desde o começo, desde o Antigo Testamento, nas primeiras páginas da Bíblia, o casamento é instituído, é criado de forma exclusiva. É um homem para uma mulher. Mas não é só um homem para uma mulher, isso é exclusividade. Nós também estamos falando de indissolubilidade, quer dizer que é aquele homem para aquela mulher. Trocou, troquei, mas troquei uma por uma. Está errado, irmão. É a sua esposa para você e é você, minha irmã, para o seu marido. Trocar não adianta. Muito certamente, nesse instante, ouvem esse estudo alguns irmãos que devem ter passado pela angústia do divórcio em suas vidas e estão nos seus recasamentos, em suas segundas núpcias. Há quem possa estar na terceira, na quarta. Meu irmão, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o casamento é indissolúvel. Um homem para uma mulher exclusivo. Aquele homem para aquela mulher trata-se de indissolubilidade. Ainda ontem eu li um texto de John Stott, por acaso chegou às minhas mãos, e dizia assim: quando alguém me procura para conversar sobre divórcio, eu não converso com alguém sobre divórcio se essa pessoa nunca conversou comigo sobre casamento e reconciliação. Porque as pessoas estão pensando muito apressadamente em divórcio, esquecendo-se do que é o casamento. Fala, que, na verdade, como o próprio Jesus, o próprio Jesus colocou, o casamento é resultado de dureza de coração. O divórcio. Isso, o divórcio é resultado de dureza de coração. Jesus falou lá no início, o que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, né? Vai ali deixar pai e mãe, não se separa o homem, e é dado o divórcio por conta da dureza de coração. Então eu vejo justamente isso, a pessoa endureceu o coração, não quer falar sobre reconciliação, acha que não vai mais fazer, né? Não tem jeito, porque ela não quer que tenha. O coração endurece e ela toma essa decisão. E o outro sofre, os filhos sofrem, enfim, é um trauma para toda a família. A palavra de Deus diz que o Senhor abomina o divórcio. Então, divórcio, meus irmãos, não é
uma opção para o crente. Ah, pastor, mas e as exceções? E a própria exceção que o adultério abre? Exceção é exceção. Eu até entendo, irmão, do ponto de vista do cometimento do adultério, que haja uma exceção para o fim de uma união. Eu até posso entender isso, posso compreender esse argumento. E aí digo aos irmãos o seguinte, que nesse contexto, alguém que divorcia não está de todo errado, mas quem reconcilia fez melhor. Esse é o padrão bíblico. E aí entra mais uma questão que não pode ser desprezada. O fato de um casal apartar-se, separar-se pelo divórcio, porque um dos dois cometeu adultério, não legitima uma segunda núpcia. Porque o casamento continua sendo indissolúvel. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ah, mas o adultério apartou? Apartou. Mas o casamento não pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, a questão do adultério não libera alguém imediatamente para cair em segundas núpcias, não. Isso precisa ser observado com muito critério, à luz da palavra de Deus, para que não haja o cometimento de abominação entre o povo de Deus. É dura essa palavra? É dura, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é o padrão bíblico para o casamento. Se muitos pastores se têm entregado ao divórcio e com isso as suas ovelhinhas têm achado que podem cometer o mesmo erro que os seus pastores, está errado. O divórcio não é bíblico e quando ele acontece por causa de uma questão como um adultério, não significa a dissolução e a licença para um segundo casamento. Nesse ponto, meu posicionamento pode ser diferente do dos irmãos, eu até acredito que seja, mas o meu posicionamento é fundamentalmente bíblico. E eu não posso colocar os anos de vida na Terra, que podem somar 80, 90, como sendo mais valiosos do que a eternidade ao lado do meu Senhor. Então eu abro mão do que for aqui para estar com Deus na eternidade. Pense nisso, irmão, com toda a clareza e com toda a sinceridade do seu coração. Não é do meu, é do seu. Interessante esse posicionamento de começar, né, pelo final da nossa lição, porque no início nos diz o que é o casamento, que é uma instituição sagrada, né, foi feito ali, foi instituído pelo próprio Deus ao primeiro homem e à primeira mulher. E muita gente hoje fala sobre o divórcio e fala que tem a base bíblica, porque o namoro, o divórcio começa num mau namoro. E a nossa primeira lição nos traz justamente isso, o que é o casamento, o valor que ele tem como indissolúvel, né, como sendo indissolúvel diante do Deus que o instituiu e do cuidado que nós temos que ter antes de casar. Por isso que essa escolha é tão importante. E muita gente está dizendo, não, tem que ter o divórcio agora porque teve um mau namoro. Já lá atrás tiveram problemas que não foram resolvidos. E é o que a nossa primeira lição está trazendo. Esse preparo que nós temos que ter, primeiro do entendimento do que é o casamento, quão sagrado ele é, e indissolúvel ele é por ser instituído por Deus, como o nosso Deus vê esta união, é até que a morte os separe. E é mesmo. Só a morte tem esse poder. Como o pastor Guna já colocou, nem mesmo o adultério. Não vai tornar isso possível, né, de dissolver, de separar. Por isso que é tão traumático o divórcio. E a gente tem que pensar que o namoro e o noivado tem que ser visto, né, com muita seriedade, assim como é o casamento, para a gente não ter lá na frente essa desculpa. Foi um mau namoro, é resultado de um mau namoro, é resultado de um mau noivado, porque eles não souberam o que fazer durante o namoro e o noivado para que o casamento obtesse o sucesso que Deus quer que ele tenha desde o Éden. Antes de passar para a próxima característica do casamento, uma palavra última a respeito de divórcio. Talvez ao ouvir você tenha se lembrado de 1, 2, 3, 4 casos, talvez o seu próprio caso, e que você considera legitimador de uma exceção. Meu irmão, não estamos aqui para tratar das exceções. Para as exceções, você vai ao seu pastor. Se você acha que o seu caso é um caso de exceção,
pastor, esse é o meu caso. Faz o que o seu pastor lhe aconselhar e certamente ele vai aconselhá-lo dentro dos limites da palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar da regra, não da exceção. E a regra é essa: Deus abomina o divórcio. Ponto. Para as exceções, você tem um pastor que o apacenta. Antes de irmos para o preparo para o casamento, que é o texto 2, última característica do casamento, além de exclusivo, um homem para uma mulher, além de monogâmico, aquele homem para aquela mulher, ele é também heterossexual. Significa que é só homem para mulher. Não tem homem e homem, não tem mulher e mulher. É de homem para mulher que acontece o casamento. Talvez nós não precisássemos fazer essa afirmação agora, com tanta ênfase, de maneira tão explícita, se estivéssemos conversando há 30 anos atrás. Hoje precisa. Então nós temos que nos ater ao óbvio para poder aprofundá-lo. Casamento, irmão, é heterossexual, é homem e mulher. Não tem como fazer casamento entre dois homens, nem entre duas mulheres. Então, irmão, quando você vir na mídia dizendo sobre um casal homossexual, gay não faz casal, gay faz par. É o par de homossexuais, o par de lésbicas, porque são dois. Agora, casal, irmão, não. Casal é só o homem e a mulher. Então, assim nós temos que deixar as coisas bem claras. Diante de Deus, casamento só existe entre o homem e a mulher. Ah, mas a lei arbitra, advoga, a lei legitima. Meus irmãos, aquilo que é legal nem sempre é ético. E nesse caso nós temos um exemplo muito bem tecido, muito bem acabado de uma coisa que pode ser legal, mas não é ética. Não existe casamento. Tanto é que o nome dado para isso, nem casamento é a tal de união civil. União civil, união de E isso não é reconhecido diante de Deus. Diante de Deus, casamento é entre homem e mulher. Mas vamos lá para o antes de casar? Sim. Então vamos lá. Temos que entender que Deus estabeleceu padrões de comportamento pré-matrimonial. Por isso que é tão importante nós conversarmos sobre o antes de casar. E Deus estabeleceu esses comportamentos, e se nós seguirmos o roteiro divino antes do casamento, vai dar muito certo após o matrimônio. Então, quais são os preparativos para se casar? Antes de casar tem que fazer o quê? Tem que observar o quê? Nós temos que entender primeiro que nós fomos preparados, somos preparados durante a adolescência e a juventude para ter os sentimentos, os desejos, para olhar para o outro. Isso não é uma coisa ruim. Por isso que deve ser tratado. Hoje a gente não vê mais nas igrejas, falar com adolescente, jovem. No meu tempo de adolescente, como tinha, namoro na igreja, justamente para que nós entendamos que todos esses sentimentos, hormônios, pensamentos vêm da parte de Deus, faz parte da nossa biologia, da nossa humanidade, e a gente tem que saber lidar com eles de uma forma santa, de uma forma pura, para que a gente conheça a nós mesmos e o outro de uma forma muito melhor. A gente tem que entender que somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós e quer nos guiar em toda fase da nossa vida. A primeira coisa é conservar-se puro. Nós temos que nos conservar puro, mesmo diante da nossa natureza, dos hormônios. Precisamos entender que a santidade, a santidade, primeiro vai nos aproximar de Deus e vai nos proteger também, durante a nossa infância, durante a nossa juventude, até chegar ao casamento. Proteger-nos do pecado, proteger-nos de doenças, proteger-nos de males da alma, de males emocionais, que vêm com a culpa, que vêm com o atropelo do pecado, e a gente passar aí o carro na frente dos bois. E é importante a gente fazer a escolha certa. Com a santidade, nós nos aproximamos de Deus e Deus nos guia para essa escolha. Deus nos guia em todos os momentos da nossa vida.
Eu gostei muito do que a irmã Ana falou a respeito da necessidade da instrução dos nossos jovens. Irmãos, é verdade mesmo que havia uma profusão de palestras antigamente, de estudos bíblicos para preparar o adolescente e o jovem para a vida emocional e para a vida familiar futura que ele ia constituir. Eu me lembro de muitos desses estudos bíblicos dos quais participei, sentado lá no banco da igreja e escutando, ano após ano, alguém falar sobre os preceitos que regem um casamento, sobre os preceitos que regem um lar. Só que nos últimos 20 anos, eu não vi mais isso acontecer. Nós temos um ministério externo de ir às igrejas e pregar, falar, em mais diversas ocasiões. Mas tanto a irmã Ana quanto eu temos observado que os convites dedicados ao treinamento, à instrução de adolescentes e jovens para a vida futura têm escasseado, têm rareado. As igrejas têm se dedicado a tratar com os jovens sobre outros assuntos, que não os de vida emocional, os da vida sentimental e os da vida matrimonial. Então, a você, querido pai, amado pastor, invista na vida dos seus filhos, dos seus jovens, dos seus adolescentes, instruindo-os, preparando-os para a vida matrimonial. O que tem acontecido? Que nas últimas 2 décadas, essa quantidade de estudos para sexualidade e vida matrimonial de adolescentes e jovens foi diminuindo. Hoje nós temos uma profusão de divórcios na igreja. Sim. Casamentos que não têm durado 2 anos. Isso. A média tem sido de 1 ano e 8 meses. E aí os jovens se separam. A geração passada foi bem instruída. Essa, por desleixo dos seus líderes, não está sendo. Eu acho que pensavam assim, já falou demais sobre isso. Todo ano isso. No Congresso de Jovens tem que ter esse assunto. Está muito batido. Gente, isso nunca estará batido. Família, discutir sobre a família, ensinar, discutir no sentido de ensinar, de instruir, nunca será um assunto batido. Nós vemos no início do nosso manual, o inferno tem se levantado contra a família. A família é a base da sociedade, do mundo, foi instituída no Éden, nunca será batido esse assunto. E o que eu vejo hoje das jovens? Vontade de não casar. Elas chegam para nós no estudo, irmã, eu não quero casar. Não, eu não quero casar. Mas espera aí, como assim não quer casar? Porque nós paramos de ensinar a essa geração sobre o casamento. E os que estão tendo coragem de casar não estão sendo instruídos, e é o que está acontecendo. Está chegando o divórcio, e a gente está vendo essa corrente de divórcio, e hoje se discute tanto, o pastor colocou, o pastor Guna, como o casamento é heterossexual. Mas como assim? Os nossos jovens já pensam que há casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para eles é comum. Nós deixamos que as séries instruam, a TV instrua, o filme instrua, porque na igreja estava batido. Nunca será um assunto batido, irmãos, nunca será. Mas já falou muito, falou-se pouco. Temos que falar ainda mais, porque os nossos jovens precisam muito do entendimento de como eles devem se portar antes de casar. Outro ponto importante do preparo para o casamento é a manutenção da pureza, da santificação. Meus irmãos, há um personagem na Bíblia que, por acaso, é o preferido da minha esposa, que é o profeta Daniel. Sim. E um pedaço específico da história do profeta Daniel é muito interessante para que nós possamos instruir os jovens a respeito da pureza e da santidade, porque essa passagem específica na vida de Daniel nos mostra que é possível sim manter-se em pureza. O livro do profeta Daniel, logo na sua abertura, conta a história daqueles jovens levados cativos para a Babilônia, e eles então são colocados na corte da Babilônia. Agora, na hora em que eles são desafiados a se contaminarem, se prostituírem, não apenas com as comidas, mas com os rituais, Daniel capítulo 1, o versículo 8 diz assim:
Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Significa que a santificação tem a ver com volição, com vontade. Não é que o fato de eu querer ser santo me torne imune ao pecado, mas o simples fato de querer ser santo me torna passível de receber toda a força que o Espírito Santo pode entregar a mim. Logo, é necessário que o meu coração, de maneira racional, de forma cônscia, deseje a santidade. O jovem que desejar a santidade já terá dificuldades. Agora imagine aquele que não a desejar. Por outro lado, eu só posso desejar algo quando estiver convencido de que aquilo é muito bom para mim. Ninguém deseja para si coisa ruim, né? Então, o jovem precisa entender e reconhecer na santidade algo de valor para si, porque o exercício da santidade está ligado à volição. O jovem tem que desejar. Daniel não se contaminou porque ele desejou. Desejoso disso, não foi difícil para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. O verso 9 diz assim: e Deus o fez achar graça aos olhos do eunuco do rei. Se Daniel não desejasse ser santo, Deus não ia agir em favor dele, concorda? Sim. Agora você vê, dentro dessa volição, qual é o desejo que deve reger o coração dos namorados e noivos? Principalmente no período do noivado, né? Eu achei muito lindo o que a nossa autora colocou aqui no manual, e eu gostaria de ler para os irmãos. Qual é a minha vontade? Chegar ao pé do altar do matrimônio sem o menor peso de culpa. E ela nos diz que Deus está pronto, Ele está pronto a dar graça aos seus filhos, através da santidade, desta decisão. Eu vou ser santo, por quê? Porque quando eu chegar no altar, no pé do altar, eu vou chegar ali pura, santa, sabendo que eu não forniquei, que eu não pequei, que eu não defraudei. Isso para mim tem valor. Em relação ao casamento, eu vou começar uma família sem culpa, sem a culpa do pecado. Porque hoje os nossos jovens acham que chegar diante do pastor, fazer uma baita festa, né, um bom buffet, vai resolver todo o problema. Não. O que resolve o problema de pecado é confissão, arrependimento e o sangue de Jesus que nos purifica. Mas Deus quer que nós cheguemos ao pé do altar sem sentimento de culpa, sem começar o casamento na culpa do pecado, na culpa da fornicação, pensando que um vestido bonito e uma boa festa vai resolver o nosso problema. E isso é lindo, ter vontade de se apresentar a Deus de uma forma pura, santa naquele momento. Eu acho isso uma vontade muito linda do coração dos jovens cristãos, e eles se mantêm puro querendo isso. Chegar diante de Deus, e irmãos, não só acompanhado do pai e da mãe, não, e acompanhado da presença do Espírito Santo. Cada passo que você dá até o altar, o Espírito Santo está te acompanhando, não tem valor maior do que isso. Acho interessante que a gente vai falar para os jovens, né, e fala, qual é a primeira coisa que nós fizemos depois de casar? Aí todo mundo fica naquela expectativa, aí o pastor Guna fala, nós oramos. Todo mundo, né? Muitos riem, todo mundo fica assustado. Mas como assim vocês oraram? Né? Não, nós oramos, agradecemos a Deus. As pessoas falam, como assim oraram? Porque a coisa é tão, né, na cabeça ali, você não imagina que Deus está com você naquele momento porque você se manteve puro, quis que Ele participasse, estivesse diante do altar na presença dEle, e é uma vontade maravilhosa que os nossos jovens precisam voltar a ter. As séries, a mídia, esse excesso de redes sociais está tirando dos nossos jovens essa vontade de serem santos, se manterem santos e chegarem santos ao casamento. E nós precisamos ensiná-los de que é possível, Deus quer que eles vivam assim, e é maravilhoso chegar ao altar sem o menor peso da culpa do pecado. Irmãos, outra coisa importante para o assunto da pureza é a aflição do fornicador. É muito interessante e importante que o moço e a moça saibam do seguinte: o jovem fornicador, quando se casa,
sempre terá por sombra sobre si as experiências do passado. E se Deus não tiver misericórdia e não houver arrependimento, isso pode colocar fim a um casamento. É necessário que o jovem entenda que a pureza, portanto, não significa privar-se de prazeres. Ao contrário, a pureza potencializa todo o prazer conjugal que pode haver no limite de um casamento. Mas quando a pureza é quebrantada, o jovem imagina que está obtendo prazer antes, mas ele está comprometendo o prazer que poderá ter em tempo futuro se Deus, pelo arrependimento sincero, não puder fazer algo a favor desse moço ou dessa moça que quebrantaram o seu voto de pureza. Então, querido jovem, moça do Senhor Jesus, pais, líderes de jovens, incentivem a santidade e a santificação dos moços que estão sob seu cuidado. No texto 3, nós aprendemos a respeito da importância da escolha certa. Essa parte é complicada, não é, irmã? Muito. Por quê? Porque você vai passar todo o restante da sua vida adulta ao lado de alguém diferente de você, criado numa outra família, num outro universo, e você vai ter que amar, respeitar, estar junto na saúde, na doença, enfim, em todos os momentos. Isso tem que ser prazeroso, tem que ser bom. Você tem que saber escolher muito bem. Por isso que o melhor companheiro que nós podemos ter nesse momento é o Espírito Santo, que conhece todos os corações, conhece as intenções que a gente nem imagina, e ele nos dá paz e ele nos guia, né, para achar o cônjuge certo para nós passarmos toda a nossa vida. Igual eu achei o meu. O apóstolo Paulo disse assim, meus irmãos: casar com quem quiser, desde que no Senhor. Significa que nós, se confiamos a Deus, a escolha do cônjuge, não corremos o risco, não, de Deus escolher alguém que não seja do nosso agrado. Esse é um medo que todo mundo tem, né? Mas Deus vai me dar alguém muito crente e muito feio. Irmão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai vir na medida da sua própria beleza, que Deus também faz milagre, mas não faz coisa absurda. Então, fique em paz, querido jovem. Igual a sua beleza virá a moça ou o rapaz com quem você vai se casar. Mas essa escolha é livre desde que no Senhor. Significa que há alguns parâmetros que nós devemos obedecer e observar para escolher bem a pessoa com quem nós vamos nos casar. A irmã Ana disse o desafio de escolher, porque nós vamos casar, passar o resto da vida com alguém diferente. De fato, irmão, é diferente mesmo. Não tem um ser humano que seja igual ao outro. Porém, até para essas diferenças, há alguns limites. Essa história de que os opostos se atraem só dá certo com ímã de geladeira. Na vida real, tem que casar com alguém que seja como você, que tenha a mesma fé no mesmo Deus, o mesmo chamado espiritual, a mesma vocação ministerial, a mesma visão de mundo. Caso contrário, a sua vida passará a ser uma luta franca pelo estabelecimento da sua vontade contra alguém que deveria ser o seu próximo, mas na dinâmica do seu casamento vai ser só o outro. Só que nós não fomos ensinados na Bíblia de manter relacionamento com o outro. Nós fomos ensinados na Bíblia a manter relacionamento com o próximo. Para sua esposa ser sua próxima, para o seu marido ser seu próximo, vocês têm que ser o mais iguaizinhos possíveis. E ainda assim haverá muitas diferenças para serem administradas entre o casal. Agora o livro traz uns conselhos aí, né? Oração, submissão, desprendimento, responsabilidade e aceitação e amor mútuos. Orar para escolher com quem vai casar, sujeitar-se à vontade de Deus, e quando Deus diz não, é não, então não insista.
Despreendimento, porque o amor exige abnegação, mas nós vamos ter 10 lições para tratar sobre isso. Responsabilidade, porque tanto o marido quanto a esposa têm funções dentro do casamento e os filhos têm-nas também. Sim. E aceitação e amor de um para com o outro. Sem esses fundamentos, o lar vai ser infeliz. Então nós precisamos observar esse critério de escolha. E eu diria aos irmãos o seguinte, minha opinião, né? Pode ser que alguém pense um pouquinho diferente. Não chega a ser um problema, mas namoro, noivado, casamento tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Não tem que ficar namorando uma eternidade, noivando outra eternidade, o casamento só para depois dos séculos dos séculos. Tem que ser rápido. E para que isso seja rápido, então quer dizer que as nossas amizades, sendo elas de muita qualidade, nos permitirão granjear entre aqueles que nos cercam a alma abençoada da pessoa que vai nos acompanhar pelo resto da vida. Então o jovem cristão tem que ter boas amizades, bom círculo de amizades. O melhor círculo de amizade é na igreja. Sim. É entre os servos do Senhor e deixar que dali Deus faça despontar a pessoa com quem se vai casar. Tendo recebido de Deus essa certeza, meu irmão, minha irmã, cai para dentro desse negócio, namora, noiva e casa o mais depressa que você puder. Que jovem cristão tem que ficar estendendo isso não. Quanto tempo a gente teve, mano? 1 ano e 8 meses. Entre namoro e casamento. Você ficou 6 meses em Campinas, aqui na Entade. Eu já estava aqui os 6 primeiros meses. 1 ano e 8 e 8 meses. Namorar, noivar e casar. Irmão, tem que ser rápido com esse negócio aí. Vamos embora, não pode ficar na pista muito tempo não. Que mais, irmã Ana? Até porque uma dos assuntos que o nosso manual trata é justamente desse perigo, né, do noivado longo, porque o noivado já é uma época de planejamentos reais. É diferente do namoro. O namoro, você está conhecendo a outra pessoa, né? Mas também não vai namorar todo mundo, irmão, para conhecer. Pastor Cunha colocou aqui e é verdade. No nosso círculo de amizade. Então já são amigos, já se conhecem, já conhecem a família, já se conhecem na igreja. Então não tem Conhece como... boa parte dos então defeitos. deixa eu conhecer aqui, deixa eu conhecer ali, namorar aqui. Não. É um namoro com um compromisso para um casamento. Não, vai e conhece amigo, já sabe como é que é ali, o pessoal da igreja, todo mundo se conhece mesmo e é uma bênção. Mas o noivado já é uma fase de preparação financeira, né? Já parte para o planejamento financeiro, já parte para o planejamento do lar, né? do alicerce ali do lar, da casa, dos móveis, da festa, né? Do que é possível fazer. Então a gente já começa aí os primeiros desafios do relacionamento, principalmente porque já envolve o quê? A área financeira. É diferente no namoro, quem vai pagar o lanche, vamos ratear o lanche aqui começa a ficar um pouco mais caro. E o casal também fica muito próximo na época do namoro. Então, por isso que do noivado não pode ser estendido, porque a intimidade aumenta, principalmente, né, perto do casamento, é onde muitos jovens caem na fornicação. Nós já estamos noivos, já está próximo ao casamento, já é o casamento. E quantos das nossas jovens casaram grávidas por conta desse pensamento, né, desonraram a sua vida, chegaram com sentimento de culpa diante do altar, porque nesse momento falharam nesse quesito da santidade, de entender que esse tempo é um tempo de preparação para a montagem da casa, para o futuro deste casal e dessa família, mas não é um tempo de intimidade. Jamais será um tempo de intimidade. E essa questão do desafio financeiro fica cada vez mais difícil, né? Porque hoje as pessoas querem manter um padrão de vida já desde o início que elas não podem ter. E muitos casais já começam, além do pecado, começam endividados, né? E isso é um grande problema. Então, noivado, irmãos, não é época de endividamento, muito pelo contrário. É uma época de economia, é uma época da gente começar a ajustar as finanças e nós começarmos o nosso lar, a nossa família, estruturados financeiramente e não cheios de dívida, que a gente quer mostrar, né, que vamos ter um baita casamento. Um baita casamento, irmãos, é feito na presença de Deus,
com Deus entrando com a gente no nosso lar, com paz financeira, paz espiritual, paz emocional e felizes, porque nós vamos viver uma nova vida, só que agora juntos. Irmãos, se há uma boa forma de definir a dinâmica do namoro, é porque no período do namoro, o casal tem condição de fazer algumas verificações que normalmente você não faz com a pessoa com quem você não namora. Então, vou colocar alguns exemplos assim. O rapaz que não namora ninguém não vai sair pela igreja perguntando para as moças assim: quantos filhos você quer ter? Você, quando casar, quer trabalhar fora a vida inteira, quer parar de trabalhar depois de um tempo? Esse tipo de coisa a gente pode até vir a descobrir em conversas aleatórias. De repente você tem a oportunidade de conhecer a visão de alguém a respeito de detalhes assim. A hora em que alguém percebe, puxa, aquela pessoa é crente, é santa direitinho, é gente boa, é bem-humorada, boa família, vale a aproximação para o namoro. Então o namoro será o instante, não é do beijo e do abraço. O pessoal pensa que é o beijo e o abraço. Eu sei que abraçar e beijar é bom, irmão, mas né, é a hora de fazer algumas verificações de cosmovisão. Isso. Se essas verificações derem certo, aí a gente parte para o noivado, que por um período breve, não pode ser longo, é para planejar o início da vida 2, do casamento. A questão toda é que tudo tem se resumido, vou conhecer. Aí fica aquela fase de exploração arqueológica, não acaba nunca, não é? Parece obra de igreja que dura 10 anos. Não, irmão, tem que ser um negócio rapidinho, porque logo vem o noivado, tem que ser curtinho também, para poder ir para o casamento. A parte física, a parte mecânica da relação íntima vai funcionar, ninguém tem que se preocupar com isso não, vai dar certo, meu irmão. Mas use o namoro para conhecer a cosmovisão dessa pessoa. Se ela tiver a mesma visão de mundo que você tem, sendo ela baseada na Bíblia, vamos embora para o namoro. Se não tiver, para agora antes que alguém se machuque mais. Eu ia falar justamente isso. Fala aí. Porque essa fase do conhecimento, né, como o pastor Gunnar falou, parece um acervo arqueológico, a gente vai vendo que a coisa não está encaixando, vai vendo que as pedras não se encaixam, o negócio não está muito bom, e a gente fica tentando achar que não, a pessoa vai mudar. Irmãos, casamento, nós sabemos disso, os irmãos que são casados são testemunhas disso, casamento não muda ninguém, melhora. Uma coisa que eu aprendi, né, que o casamento ele superdimensiona tanto os defeitos quanto as qualidades. Tudo no casamento é maior, vai ser maior. Então os jovens estão pensando, ele tem problema. Um dia eu estava conversando com a moça, eu vou ter que sair do seminário, mana, por causa do meu namoro. Ele não me deixa vir para o seminário, ele precisa de mim. Ele estava fazendo seminário também, o jovem, quer dizer, já vê ali que as coisas não estão bem. Então já vamos terminar, já vamos resolver, como o pastor Gunnar falou, resolve logo. Porque senão vai se estender isso e vai ficar e tal, estamos tentando, e a gente vai ter aí uma família infeliz, um casamento mal estruturado, e lá na frente isso pode vir a prejudicar os dois, né, e também os filhos que vêm dessa união, que foi esse arrasto de descoberta, e você já está cansado de saber, e o Espírito Santo cansado de dizer. Eu já sou do pensamento, irmão, se você é crente, né, somos crentes, o irmão é crente, se a irmã é crente, o Espírito Santo guia. Você sabe, o Espírito Santo guia, irmãos. Não precisamos de profeta, de profecia, de uma revelação sobrenatural, é no nosso coração. Você está com a pessoa mesmo dentro da igreja e você sabe o tempo inteiro que não é da vontade de Deus. Você está se arrastando contra essa vontade divina, achando que as coisas vão se resolver, e você sabe no seu íntimo, porque o Espírito Santo está no seu coração e na sua vida, que não vai dar certo. E isso é muito importante. Muito bem. Agora, antes de passar para o cônjuge com propósito, aqui fala sobre planejamento do casamento. Meus irmãos, numa aula como essa não se esgotam todos os assuntos, mas só para não deixar de falar, a irmã Ana falou aqui, o tal de começar casamento com dívida, porque quer festão, quer isso, quer aquilo. Eu achei uma coisa muito bonita durante esse período de pandemia, como a simplicidade foi redescoberta por alguns jovens. Sim.
Então nós vimos diversos casais que, chegando ao matrimônio durante o período de pandemia, um momento de desemprego, de recessão econômica, de carestia, compreenderam que a bênção do casamento não é obstaculada, não é eclipsada por causa da simplicidade. Ao contrário, a simplicidade aumenta, ela dá maior destaque à bênção do casamento. Então eu vi alguns jovens se casando, fazendo a festa que podiam fazer. Algumas dessas festas foram tão simples quanto eram as festas que às vezes havia há 20, 30 anos atrás. Como casaram nossos tios, né? Como casaram-se os nossos pais, os nossos tios. Mas a mesma genuína alegria que eu vi acontecer naquela cerimônia e naquela festa, que tem peso afetivo para mim das minhas infâncias, eu vi repetir-se nessas festas de casamento mais simples. E isso é uma dádiva. Redescobrir que a simplicidade é uma bênção. Por outro lado, meu irmão, Ana e eu conhecemos um par de casos aí de casamentos cujas festas foram cinematográficas e a vida é do enredo novelesco do pior gosto que se pudesse imaginar. Então a simplicidade é uma benção. Quando nós estávamos para casar, alguém falou para nós: meus irmãos, casamento é na base do milagre. É verdade. Não é do dinheiro. Então vamos viver o milagre. E o milagre, meu irmão, é simples, igual azeite dentro de botija. Texto número 5, os cônjuges com um propósito. Eu quero começar esse texto com a citação da palavra de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então, se há uma, e há muitas, finalidades no casamento, uma delas é esta: que o matrimônio, a família, é a resposta de Deus para a solidão. O homem sozinho só faz bobagem. Eu não é, irmã? Com certeza. Poxa. No início do... Pois é, porque olha, no início, né, do nosso texto, é lindo quando Deus institui, né, o primeiro casal, e eu coloquei aqui que, na verdade, Deus proveu para que fossem mais do que parceiros, fossem companheiros. Irmãos, é companhia, é ser companheiro um do outro. E nosso Deus, irmãos, nós servimos um Deus de propósito. Eu costumo dizer que a gente já conversa fora, mas que Deus nunca jogou. Deus é um Deus de propósito. Ele sabe o porquê da família, o porquê do casamento. E é a resposta de Deus à solidão do homem, para nós sermos companheiros um do outro, passarmos pela doença, pela saúde, pela alegria, pela tristeza, pelos dias de chuva, pelos dias de sol, juntos, em companhia um do outro. E Deus disse que era bom, e é muito bom realmente. É promover companheirismo, sabe? Os dois estarem juntos, serem ambos uma só carne, hoje e sempre, sem solidão, sem estar só dentro de casa, sem deixar só, né, mesmo dentro do mesmo ambiente. Não existe solidão no casamento. Se está acontecendo, e nós vamos tratar disso mais à frente, na próxima lição, vamos resolver, porque não casamos para viver sós. Outra questão a respeito do propósito do casamento, eu gosto de explicar esse propósito usando 3 palavrinhas, irmãos. O casamento existe para representar, para refletir e para reproduzir a imagem do Senhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, no versículo 26 do capítulo 1 do Gênesis, disse o Senhor assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam-se pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Aí estão os 3 propósitos pelos quais Deus instituiu o casamento e criou o homem ou a mulher. Primeiro, para que eles o representassem. Deus partilhou com o homem
o domínio sobre a terra, o domínio sobre o ambiente. Eu estava, umas semanas atrás, sei lá onde é que eu estava, nem lembro mais não. Sei que estava em algum lugar esperando alguma coisa e tinha uma televisão ligada. Numa oficina mecânica, esperando o carro ficar pronto. E aí a televisão estava ligada e alguém na televisão dizendo como tinha sido tão bonita a sua experiência de visitar o território do Pantanal Mato-Grossense. E aí eu parei para prestar atenção porque algumas semanas depois eu mesmo iria até o estado do Mato Grosso para um compromisso pela ETAD. Então eu acompanhei bem atentamente o que aquela pessoa na televisão estava dizendo. E a pessoa disse assim: eu precisei entrar naquele território com todo o respeito, com toda a humildade, porque eu era o intruso naquele território. Eu falei, pessoa ridícula, coisa horrorosa. Não tem nada que ver com aquilo que a palavra de Deus diz sobre a criação do homem e da mulher, porque Deus criou o homem para dominar sobre a terra. Onde quer que eu vá no mundo, eu não sou intruso. Eu sou o representante da imagem de Deus. Amém. Aí, semanas depois, eu fui para o Mato Grosso. Amém. Meus irmãos, eu não sabia que o nosso país era tão lindo. Eu já tinha feito viagens longas de carro para o sul do país algumas vezes, para dentro do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas no centro-oeste eu nunca havia estado de carro. Já havia viajado de carro pelo semiárido nordestino, mas o centro-oeste era a primeira vez. Eu perdi a fala num certo momento da viagem, quando a rodovia, o trajeto da rodovia fazia uma curva e aquela curva parava em um lugar altíssimo de onde se podia ver planície a quilômetros, dezenas de quilômetros. Uma paisagem arrebatadora. Eu disse para minha esposa em casa, eu falei, Ana, você sente vontade de falar línguas estranhas quando vê uma coisa dessa. Porque quando você olha, você entende, Deus fez e deu na minha mão para eu cuidar. Para eu explorar, inclusive. É os ecologistas que mordam a testa de raiva. Posso fazer nada por vocês. Aquilo é para ser explorado. Para que nós habitemos, para que preenchamos aquele lugar. Nós não somos os intrusos ali, não. Nós somos os representantes da imagem de Deus. Deus criou o homem para que o represente. Segunda coisa, Deus criou o homem para que o homem reflita a glória de Deus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esta é a imagem do casamento. Ela é a mesma imagem, por analogia, da Santíssima Trindade. Na Trindade, as 3 dobras são o Pai, o Filho e o Espírito. No casamento, o esposo, a esposa e a própria deidade, o próprio Deus a que nós servimos. Então nós refletimos a dinâmica da Trindade dentro da nossa casa. Quando pensamos em Deus pensando em Deus esquecendo-nos de Jesus? Não. Pensamos no Espírito esquecendo-nos do Pai? Não. Então nós refletimos essa dinâmica em casa também. Quando acontece de eu estar num compromisso e a minha esposa chega na igreja sem mim, os irmãos olham para ela e dizem assim, e o pastor Gunnar, onde está? Sim. E o contrário também, porque se vê um, espera ver o outro. A mesma coisa com os filhos. Especialmente quando os filhos estão dentro de casa ainda, né? Não se casaram, não tem a família deles. Quem vê um filho logo pensa, o pai está por perto. Isso é a dinâmica da própria relação trinitariana mostrada dentro da casa. Por último, a casa foi criada, o lar foi criado, a família foi instituída para que a família reproduza a imagem, reproduza a glória de Deus. A Ana falou de moças que não querem casar, né? Sim. E tem as que aceitam casar e não querem ter filhos. É que hoje, né, elas falam que é o direito à não maternidade. Não somos aborteiras, né? Não, mas a gente também não quer ser mãe. Eu não quero ser mãe. Eu ouço isso de muitas jovens e até jovens irmãos que trabalham na igreja, trabalham com jovens e adolescentes e dizem, eu não nasci para ser mãe, Deus não me fez para ser mãe. Esse é o pensamento das nossas moças hoje, né? Muitas delas, algumas ainda querem, mas a maioria prefere não ter. Agora veja que coisa, eu sei
que pode acontecer de alguma moça ter algum problema e ela não poder ser mãe. Isso acontece. Sim. Agora, não poder ser mãe é diferente de dizer Deus não me fez para ser mãe. É. Porque Deus criou a mulher para ser Pra mãe. ser mãe. E criou o homem para ser pai. Isso. Aí, meus irmãos, antes de passarmos para os próximos pontos da lição, observe uma coisa interessante. As pessoas falam sobre, Mana falou direito à não maternidade. Aí alguém diz assim, não é por aí, não temos que ter filhos, mas temos que fazer planejamento familiar, né? Veja como a nossa mente é limitada quanto a isso, porque Deus disse a Adão e Eva que eles crescessem e multiplicassem. Então vamos ao exercício bem simples de matemática e lógica. Aqui temos dois. A Mana deixou o pai e a mãe dela, eu deixei os meus, nós nos casamos. Nós somos dois. Se nós temos 2 filhos, houve multiplicação? Não houve multiplicação. Só houve reposição. Quando nós morrermos, 2 seres humanos se foram e nós só deixamos 2 outros no lugar. Não houve multiplicação. Se só tivéssemos um filho, não houve nem reposição. Mas Deus chamou o homem e a mulher para que eles multiplicassem. Começou a multiplicar a partir do 3º, meu irmão. Então, planejamento familiar não é escolher quantos filhos você vai ter. É preparar-se para ter tantos filhos quanto Deus lhe mandar. Pastor, não é possível. Irmão, é o que está na Bíblia. Você vai orar, vai pedir a Deus esclarecimento e coragem, porque você deve estar com medo. Mas antes que os irmãos perguntem, mas quantos filhos os irmãos têm? Mana e eu só temos 2. Mas nós nunca fizemos nada em nossa casa para impedir que outros filhos viessem. Mesmo agora, de vez em quando, a gente fica um pouco assustado, porque a irmã Ana e eu já passamos dos 40. Não, eu passei dos 40, a irmã Ana só tem 18. Então, às vezes a gente fica assustado. Ai, meu Deus, será que vai vir outro filho? Porque aos 40 cansa um pouco, né? Mas se Deus mandar. Verdade. Deus mandar, mandou. Se vier, veio. Vai ser amado, bem cuidado, igual os outros. A língua de fora vai ficar maior, mas multiplicar. Diziam os antigos, e acho que é uma das coisas mais belas que se deve dizer, se pode dizer no ambiente da casa, nós estamos abertos à vida. Irmãos, que coisa linda. Quer dizer que a família está pronta para crescer se Deus mandar o crescimento. Porque o crescimento que Deus manda não é só para a igreja de Paulo e de Apolo, não. É para a família também. Sim. Deus é que dá o crescimento. Esteja aberto para isso, irmão. Sem medo. Filho é bênção. Os filhos que Deus te mandar, você vai conseguir criar. A minha avó e meu avô, os pais da minha mãe, criaram 9 filhos no interior do estado de São Paulo, numa dificuldade muito grande, porque era uma família rural. O seu avô, quantos filhos teve? 8. 8 filhos. Uma morreu, que seriam 9. Seriam 9 também, né? Mas uma morreu bebê. Morava na Zona Sul? Não, moravam numa favela. Pois é, lá no Rio de Janeiro. E meus filhos ainda moram lá. E criaram saíram de lá. Os filhos, meus irmãos. Deus dá o recurso. Deus manda o filho e manda o provento também. Amém. Bom, mas falamos já dos itens do texto 6, né? Sobre o casamento ser indissolúvel, sobre o casamento ser permanente. Então, com isso, chegamos ao final da lição de número 1. Sim. Quer acrescentar mais alguma coisa, irmã, da gente encerrar? Meu querido esposo. Você tem que me chamar de meu senhor, igual Vasti chamava a sua. Meus irmãos, então chegamos ao final da nossa lição de número 1. Na próxima aula vamos falar sobre o início do lar, o que é um lar, a importância do lar, a comunicação na casa e assim prosseguir com os estudos dessa matéria. Até a próxima aula, que Deus em Cristo nos abençoe. Deus os abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula.